Opa, sejam bem-vindos mais uma vez. E aqui eu preciso que você realmente preste bastante atenção, porque essa aula ela é muito importante. Provavelmente eu vou ter que fazer uma aula extra no módulo 4 para dar mais detalhes sobre esse ajuste aqui, sobre essas regulagens. Hoje nós vamos estudar, o editor vai colocar aí bem letras garrafais, estudo da elipse ou movimento do looper. E na próxima aula a gente vai estudar o excêntrico. Qual é a diferença, Fábio, da elipse, da regulagem da elipse e do excêntrico? Para começar, a elipse não é uma peça, tá, gente? A elipse é um movimento, é um movimento representado por uma figura geométrica, que não é um círculo, é como se fosse um círculo achatado. Isso é uma elipse. E é exatamente o movimento que o looper faz, né, quando ele começa o seu percurso do zero e volta para o zero. Qual é o percurso inicial aqui, o zero, ponto zero do movimento do looper? É aqui, quando a agulha está no ponto morto inferior. 3 milímetros de distância para a agulha, que é para dar o quê? Para dar tempo necessário de quando o looper chegar na agulha, a agulha já ter subido aí, sei lá, uns 2,5 milímetros, e a formação da laçada já ter se formado ali na agulha. Porque se não houver esse sincronismo, esse espaço de 3 milímetros, não tem como haver formação de laçada. Imagina que a agulha está no ponto morto inferior e o looper está aqui, ó. Tá? Imagina aí que a agulha está lá embaixo. Como é que vai pegar a linha? Não pega, beleza? Não existe, não tem condições. Então, tá aqui no ponto morto inferior, ponto zero do looper, à direita ali. Então, quando ele começa o movimento, não é reto. Não é reto nesse sentido, ele não é um movimento que vai e volta assim, como o ferrolho de uma porta, não. Ele vai fazendo um caminho circular, porque aí ele vai pegando as agulhas, e se ele não tivesse esse movimento circular, a agulha, quando ele voltasse, ia bater em cima dele, beleza? Mas ele faz um movimento elíptico ou elíptico, e esse movimento elíptico permite que ele passe aqui sem bater nas agulhas, mas com a distância quase zerada, e retorne aqui com as agulhas descendo nas costas do looper, sem, contudo, descer forçando muito as agulhas. E é isso que a gente vai estudar hoje. É esse movimento do começo ao final do looper, de volta ao seu ponto zero aqui. Esse movimento ele pode ser aumentado ou diminuído, ou seja, você pode deixar aqui, não pode mexer com o quê? Não pode mexer com a distância da ponta do looper em relação à agulha. Você não pode alterar isso aqui. Talvez você possa, mas é um recurso muito limitado. Você não pode mexer muito, porque você precisa de distância mínima aqui entre ponta de looper e agulha. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer com que no retorno o looper ele se afaste mais para que as agulhas desçam mais no final das suas costas aqui. Mostrando de outro ângulo. Vendo agora o movimento por trás, né, o retorno da agulha. Olha onde essa agulha está começando a tocar. Pronto. Aqui eu vou marcar o ponto exato em que a agulha está encostando no looper. Pronto, bem aqui no meio do looper. Ok, ó. Bom, tá bom. Essa descida aí, você vai observar o quanto isso força a agulha, o quanto isso vai produzir inclinação na agulha. E aí você precisa estar atento, porque o ideal é que ele desça aqui, ó, no finalzinho das costas. Aqui ela já produz uma inclinação. Quem vai sofrer maior inclinação? A agulha direita, ou seja, a agulha de dentro. É quem vai sofrer mais inclinação. Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o aumento
da elipse. Vou aumentar o movimento da elipse. Por que eu vou dizer que eu digo que vou aumentar? Porque se eu aumentar, o looper, quando voltar, quando ele estiver retornando, ele vai retornar mais afastado da agulha. A agulha não muda de posição, ela vai descer aonde eu quero, mais embaixo. E para isso nós vamos começar um movimento bem legal aqui. Vamos descobrir onde é que a gente vai fazer esse ajuste. Vamos precisar tirar essa tampa e essa tampinha preta aqui. Para isso você vai precisar de uma chave 8mm, 7mm, combinada, chave cotoco, chave de fenda cotoco e chave de fenda normal. E não esquece o teu kit de chaves Allen, que não vamos precisar das chaves Allen depois. Beleza? Então vamos... Deixa eu só te mostrar agora um outro ângulo. Eu te mostrei aqui na parte de frente, aqui, eu estou mostrando aí atrás, eu quero mostrar um pouquinho de lado agora. Um ângulo aqui mais na diagonal, vou girando, olha a marcação aí onde que eu fiz, onde a agulha começa a tocar no looper. Olha cá, olha a ponta da agulha descendo novamente, ó. Olha a inclinação da agulha, ó. Presta bem atenção nesse detalhe. Por isso que eu vou te ensinar aqui a diminuir no caso, vou aumentar o elipse, portanto, vou diminuir essa inclinação da agulha nas costas do looper. Fábio, mas se ficar desse jeito aí, o que pode acontecer? Olha, no mínimo duas coisas. A agulha estraga mais rápido, a ponta fica rompuda mais cedo, no caso. E pode ficar quebrando fio o tempo todo. Sem falar que se a chapa não for de boa qualidade, ou o furo da chapa for muito fechado, essa inclinação toda aí vai levar a agulha a encostar na base ali da unha da chapa, enganchar e quebrar a agulha, beleza? Então, por isso que é recomendado fazer isso aqui, ó. O mínimo contato, contanto que toque. Olha quem vai sofrer maior inclinação. Já estamos vendo a inclinação da agulha do meio, mas quem realmente sofre mais inclinação é a terceira agulha, no caso, a agulha da direita, beleza? Quando você está regulando com duas agulhas, baseie apenas a agulha da esquerda e a do meio, ok? E aí fica melhor para você. Com certeza, as duas agulhas vão sofrer menos inclinação. Então vamos lá, a gente já fez todo o processo de aula até aqui, todo o esquema, o passo a passo na ordem, tá? E essa aqui seria a ordem seguinte. Seria não, ela é a ordem seguinte. Porque depois que você ajusta o looper, ajusta ali o zeramento de correia, caso seja necessário. Essa etapa pode ser pulada se o zeramento já estiver bom. Então você vai para o zeramento estando bom, você pula a etapa do zeramento e o segundo passo seria a altura da barra, só para a gente fazer aqui um pequeno resumo e recapitulação. O terceiro passo seria então ajustar o protetor traseiro, que seria o quarto passo, caso necessite fazer o zeramento que a gente já ensinou também. E aí, precisando fazer isso aqui, ele seria o quinto passo, aumentar a elipse para diminuir a inclinação, para forçar menos as agulhas. E Fábio, qual que é o sexto passo ou o quinto passo? Bom, esse é o tema da próxima aula, então na próxima aula a gente fala sobre ele, e aí você vai ter que ajustar só o excêntrico, beleza? Então vamos começar aqui, ó. Vamos tirar essa tampinha aqui, essa daqui, e vamos correr para nossa aula. Bom, vou tirar a tampa. Eu quero mostrar para vocês como é que faz para retirar esse aqui, ó. Chave 7mm. E aí, mais uma dica de chave. Essa aqui é a chave cotoco. Se eu não me engano, isso aqui é 1/4 por 1,5, 1/4 por 2, alguma coisa assim de polegada. Ó. Porque esse parafuso dessa tampinha, ele geralmente é sextavada a cabeça dele. Aí eu já tenho acesso. A chave é mais para esse lado aqui, que fica embaixo do braço da máquina. Aí eu posso folgar com a chave 7 e remover o parafuso com a chave cotoco. Aqui eu tenho acesso livre, fácil, com a chave de fenda. Cuidado com os parafusos sempre, gente, presta bastante atenção
nos tipos de parafuso de cada tampa, para você não fazer besteira, que a gente geralmente faz. É inevitável, acaba que com uma hora ou outra a gente dá uma vacilada, mas é importante fazer o possível para não vacilar, né, gente? Então, quando a gente retira essa tampa aqui, você tem dois a três recursos de ajuste da máquina. Aí você pode explorar os recursos que a máquina te oferece. Como é que você vai fazer isso? Entendendo como a máquina funciona. Qual é a peça que nós vamos regular hoje? Qual é o mecanismo que interessa para a nossa aula de agora? É essa manivela aqui, ó. Ok? O tema da nossa próxima aula é esse camarada aqui. Ele que é o excêntrico. Então, vou só te apresentar ele aqui. Provavelmente você já conhece. E observe logo esse alinhamento aqui, ó. Tá vendo? Pois é, ele está um pouquinho mais para cá. Provavelmente foi ajustado para isso. E quando ele está um pouquinho mais para cá, você vai sentir a diferença do loop aqui no movimento em relação às agulhas. Não é o nosso interesse no momento isso aí. Portanto, vamos deixar para a próxima aula. O nosso interesse agora é na biela, que está ligada a ele, mas que vai produzir não esse movimento circular, esse movimento, vamos dizer assim, o ponto inicial desse movimento do looper. Esse aqui vai regular o ponto inicial do movimento do looper. Prancheta aqui na tela. Vamos entender aqui a diferença da elipse. Peças. Esse aqui é a largura da elipse e esse aqui é o ponto zero da elipse, ou ponto inicial. Ponto inicial. Qual que é a diferença? Vamos lá. Na primeira peça que eu te mostrei lá, que eu chamo de manivela, o que você vai fazer? Você vai, ó, a elipse é essa figura aqui, ó. Isso é uma elipse. Deixa eu tentar melhorar ela aqui. Ó. Perceba que dessa linha para cá, você tem uma distância que eu vou chamar aqui de diâmetro. Quanto maior isso aqui, eu vou simular aqui a ponta do looper, tá? Isso aqui é a ponta do looper. E vou colocar aqui como sendo o ponto inicial da elipse. O looper está aqui no seu movimento todo à esquerda. Ok, ó. O movimento do looper está todo à esquerda aqui. Ele começa o seu movimento, a barra da agulha está aqui no ponto morto inferior. Está aqui as agulhas. Então a agulha vai começar a subir, ele vai começar a movimentar daqui. Aqui é onde ele começa o movimento, é o ponto zero. Então ele pode ser alterado, gente, para começar mais aqui ou mais aqui. E aí a inclinação da elipse vai mudar. Perceba que você tem três opções de elipse, ó. E cada uma dessas três opções, essa é mais inclinada para a esquerda, essa aqui é mais centralizada e essa aqui é mais inclinada para a direita. Então, todas elas aqui têm a ver com o início do movimento do looper, o ponto zero do looper aqui. Então, essa elipse, esse movimento aqui, eu vou ajustar no excêntrico, o ponto zero. Mas, olha o tamanho dessa elipse e olha o tamanho dessa elipse. Bom, esse movimento aqui, esse diâmetro aqui, eu vou ajustar na manivela, que é aquela peça lá, que tem essa, mais ou menos assim, e ela vai receber aqui a biela. A biela está aqui com o parafuso dela ligada ao excêntrico também. Então, quando eu baixo esse parafuso, que você vai ver lá daqui a pouquinho, quando eu baixo ele aqui, eu aumento a elipse. Portanto, o looper, quando retorna nas agulhas, eu vou simular aqui as três agulhas, ele retorna mais longe. Quando eu subo, quando eu coloco para cima esse parafuso aqui, eu vou diminuir a elipse. Quanto menor a elipse, mais em cima das costas do looper as agulhas vão descer. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer coisa no nosso suporte a gente faz no quadro branco, beleza? Vamos voltar lá para eu te mostrar essa teoria.